Olá, meu nome é Ingrid, faço licenciatura em Pedagogia. Vim gravar mais um vídeo do nosso estágio de extensão. O tema na qual estamos abordando é o autismo e vou falar com vocês hoje um pouco dos sinais do autismo em cada fase da vida, porque nem sempre ele vem ainda na infância. Algumas vezes ele é diagnosticado somente na vida adulta. Por falta, às vezes, de informação, por falta, às vezes, de conhecimento. Hoje nós temos um leque muito grande de informação a respeito do autismo, algo que não era muito falado há alguns anos atrás, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, mas antigamente não tinha tantas pessoas portadoras do autismo. Não é que não tinha pessoas portadoras do autismo, é que não tinha pessoas com um diagnóstico do autismo, né? Hoje em dia, os profissionais da educação e os profissionais da saúde estão muito mais qualificados e atentos a esses sinais que eu vou falar para você. E para vocês. E esses sinais, a mãe, o pai, a tia, a babá, qualquer pessoa consegue ir observando no decorrer do desenvolvimento da criança. São sinais assim que dá para qualquer pessoa observar. É lógico que um diagnóstico certo tem que vir de um profissional da saúde, mas são sinais que são perceptíveis a qualquer olho de quem tenha esse conhecimento, que é um conhecimento que alguns anos atrás não chegava ao alcance das pessoas, né? Como eu falei, os primeiros sinais do autismo podem aparecer nos primeiros meses de vida. E eu quero falar com vocês sobre algum deles. E lembrando também que quanto mais cedo tiver o diagnóstico, melhor é para o desenvolvimento daquela criança, né? O autismo é algo que não tem cura, mas tem diversos tipos de terapias, de tratamentos, de estímulos para aquela criança, para aquele adulto, para aquela pessoa levar uma vida de uma forma normal, certo? E esses sinais que eu vou começar falando com vocês, eles podem ser identificados em crianças de 0 a 2 anos, sabe? Nem sempre crianças que apresentam esses sinais vão ter o risco do autismo. É bom saber avaliar isso também, nem sempre. Mas a maioria das crianças com autismo apresenta algum desses sinais que eu vou falar com vocês agora. Nos primeiros meses de vida, num bebê recém-nascido, a gente já pode observar a dificuldade do contato visual. Nos primeiros meses de vida, um bebê, ao ser amamentado, ele costuma olhar fixamente para a mãe, né? A mãe e o bebê costumam ter uma troca de olhares. O bebê com risco do autismo, ele costuma não olhar para a mãe ao ser amamentado. Ele não emite aquele contato visual. Isso pode ser um sinal de risco de autismo, certo? Um outro sinal é o bebê, ele evita o contato físico. Geralmente um bebê, ele gosta de estar no acalento da mãe, do pai, ele gosta de estar no colo. Um bebê podendo ser portador do risco de autismo, ele evita o contato físico. Para ele estar no berço, estar no carrinho, é uma situação muito mais confortável do que aquela situação de contato. Aquilo incomoda, pode levar ao choro, o que não é uma coisa normal, né? Como eu falei, para uma criança é muito mais gostoso ser acalentado pela mãe, pelo pai, ser pego no colo, do que ser deixado ali no berço. Mas uma criança com risco de autismo vai preferir ficar ali no berço quietinho. Esse é mais um sinal. Um outro sinal já pode ser percebido numa criança um pouco maior, né? Uma criança com 1 aninho, 1 ano e meio, ele tem que mais ou menos pronunciar de 5 a 10 palavras. Então, ele tem que falar um mamá, um papá,
um titi, alguma dessas, não uma frase completa, mas de 4 a 5 palavras, dependendo do contexto que ele vive, é necessário uma criança de até 1 ano e meio estar falando. Então, é um outro sinal a ser observado, o atraso na fala. Nem sempre o atraso na fala vai ser autismo, tá? Vai ser o risco do autismo. Tem vários outros fatores também que tem esse atraso na fala. Ai, meu filho não atrasou na fala, não tem 2 anos e ainda não fala quase nada. Ele tem autismo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o atraso da fala não é algo assim, porque pode acontecer por muitos outros fatores. Do próprio desenvolvimento, do próprio estímulo do estímulo da criança, certo? E também a fala no sentido de que aquela criança, quando você conversa, você tenta falar com ela já esboçar alguma reação para você de fala, de tentar falar, né? Isso também é algo muito significativo, coisas que não acontecem com uma criança que tem um risco de autismo, né? E nem todas também, e nem todas as crianças que têm o risco de autismo vai atrasar a fala, porque também é importante falar sobre os graus do autismo, né? Então, cada grau de autismo, esses sinais se apresentam de uma maneira. Isso é muito importante ressaltar. Outro sinal bastante comum numa criança com risco do autismo, gente, por que eu tô falando do risco do autismo? Porque um diagnóstico fechado de autismo mesmo, ele demora um pouco para vir. Geralmente, um diagnóstico fechado de autismo, ele vai vir numa criança no máximo 4 anos. Ao menos que seja um autismo severo, um autismo mais elevado, que aí ele apresenta todos os sinais juntos e o neuro chega a um diagnóstico fechado mais cedo. Mas, geralmente, os profissionais esperam a grade da criança até os 4 anos, porque tem toda essa espécie, igual como eu falei, atrasar a fala, de ser uma criança mais introvertida, tem uma porção de outros transtornos. Então, geralmente, o diagnóstico fechado chega apenas com os 4 anos, né? Em alguns casos antes, em alguns casos bem depois, mas é mais ou menos isso. Outro sinal que eu vou falar para vocês, a criança com dificuldade, a pessoa com risco de autismo tem a dificuldade no apontar o que ela quer. Uma criança, se você te chama atenção e quer um carrinho, ela aponta para você e mostra aquele carrinho. Se tá numa condição que ela não consegue pegar, ela vai mostrar para você o carrinho e o que ela quer. Uma criança portadora do risco de autismo, ela tem essa dificuldade no apontar e de mostrar o que ela quer. Outra dificuldade também relacionada ao apontar, ela tem a dificuldade de mostrar algo para você. Exemplo, passou um carro, fez um barulho muito forte e ela se assustou. Geralmente uma criança de aí uns 2 anos, 3 anos, ela vai apontar, vai te mostrar o que aconteceu para fazer aquele barulho que assustou ela. Ela vai querer mostrar de alguma forma para a mãe, para a pessoa que está com ela, o que aconteceu. Uma criança com risco de autismo, ela se assusta, ela trava, para e para ela tá tudo bem, entendeu? Ela não tem essa necessidade de mostrar para as pessoas o que ela tá sentindo, o que aconteceu com ela, certo? Outro sinal é a dificuldade de atender pelo próprio nome. Fazer contato visual quando é chamado pelo nome. Um bebê de 5 a 6 meses já é para atender pelo nome 70 a 80% das vezes que ele é chamado. Então, como assim? Um bebê de 5 a 6 meses, toda vez que de 70 a 80% das vezes que ele é chamado pelo nome, ele já olha e presta atenção, focaliza em você. Uma criança portadora do risco autismo, ela não emite essa função. Ela não emite essa expressão. Você vai chamar por ela, ela só vai olhar para você se ela estiver totalmente focada. Tem a capacidade de reproduzir de 60 a 70% um movimento orofacial.
Ou seja, movimento de boca, de mostrar a língua, de fazer caminhãozinho. Uma criança de 6 a 11 meses, geralmente você faz para ela ou não faz com 100% da mesma habilidade que você, mas ela tenta emitir, né? Você vê na face da criança que ela está tentando reproduzir. Esse é o movimento orofacial, né? Que uma criança com risco em autismo, ela geralmente não vai reproduzir esse movimento que você faz para ele. Ele pode te olhar, mas ele não vai reproduzir. E crianças de 12 meses já reproduzem os mesmos sinais que você até com objeto, né? Se você pegar uma boneca, coloca a mamadeira na boca da boneca, uma criança de mais de 12 meses já vai te imitar. Se você brinca com um carrinho, ele provavelmente, se você faz vrum vrum com o carrinho indo e voltando, consequentemente aquela criança também vai fazer aquele mesmo movimento, né? Já dentro desse assunto, vamos falar um pouco sobre a criança com sinal do risco em autismo. Ela costuma dar outra função aos brinquedos, né? A forma tradicional do brincar geralmente não vai chamar a atenção dela. Um exemplo, mais uma vez, o carrinho. O carrinho, as crianças passam e brinca e anda com o carrinho. Uma criança com a possibilidade do risco em autismo, ela vai pegar aquele carrinho muitas das vezes e vai brincar só com a rodinha do carrinho. E ali ela fica fazendo o mesmo movimento. Ela não é uma criança que a criança faz assim com o carrinho, depois ela faz assim, porque a criança ela muda muito rápido, né? Ela troca a brincadeira muito rápido. Uma criança com risco de autismo, ela vai pegar aquele brinquedo, vai dar a função para aquele brinquedo da forma dela e ali ela vai ficar horas, se você deixar, fazendo aquela mesma função do brinquedo. E sozinha, né? Sempre sozinha. Lembrando também que isso não é um fator certo, né? Tem muitas crianças com o transtorno de autismo que ela tem essa habilidade do contato físico, que ela gosta do contato físico, que ela aceita bem o contato físico, que ela aceita brincar com outras crianças, né? Como eu já disse anteriormente, em cada criança, em cada adulto, em cada pessoa, tudo se demonstra de um jeito, não só o autismo. Cada pessoa tem uma maneira de reagir às mudanças, né, que ocorrem na gente, né? Nas mudanças psicológicas, as mudanças físicas. Cada pessoa sente uma dor, para algumas é mais forte, para outras é mais fraca, é a mesma coisa, certo? Então, lembrando que é muito importante para um diagnóstico fechado, a presença de um profissional para fazer a avaliação, se você é mãe, se você é pai, se você é professora, se você está observando tudo isso, tem uma série de fatores para poder chegar num diagnóstico fechado. Mas basicamente, falando sobre os primeiros sinais no bebê, é basicamente, no bebê e na criança, na primeira infância, é basicamente isso. Por isso que eu falo que hoje em dia tá muito mais fácil o diagnóstico, né? Porque temos muito acesso à informação e muitos profissionais qualificados. Geralmente, a mãe passa despercebido a esses sinais, né? Vai perceber quando o filho foi pra escolinha, né? Porque na escola ele vai ter mais contato com outras crianças e vai emitir mais sinais. Às vezes ele convive só com você, com a sua família dentro da sua casa, às vezes é só ele de criança e às vezes esses sinais acaba passando despercebido, né? Só vai conseguir ter um olhar mais ampliado, mais detalhado a esses sinais quando você colocar a criança mesmo no convívio em sociedade. Porque, como eu disse também anteriormente, tudo isso gira em torno do convívio social, certo? E eu falei também anteriormente a respeito de que o bebê com autismo, alguns tendem a ser mais tranquilos. As pessoas, quando às vezes você fala sobre o transtorno, né, o aspecto do autismo, você acha que é uma criança super agitada, uma criança que tá assim o tempo todo, uma criança que tem aquela dificuldade.
Alguns. É importante ressaltar, como num dos vídeos anteriores foi falado por uma colega que está fazendo estágio junto comigo, a respeito dos graus do autismo. É de suma importância também você saber o grau do autismo, né? Que você tem, que o seu filho tem, que a pessoa que você tá do lado tenha, para aí sim você conseguir fazer um diagnóstico de estimulação, ajudar aquela pessoa. Não adianta você querer tratar uma pessoa com autismo leve, uma coisa muito tranquila, com o estímulo, com a situação de uma criança que tem um autismo severo. Certamente você não vai obter nenhum resultado, certo? Então, ela só vai olhar para você se ela estiver realmente focada em você. Agora, se ela estiver fazendo qualquer outra coisa, se ela estiver brincando, se ela estiver distraída, a criança portadora do risco do autismo, ela vai ter uma dificuldade maior de olhar para você quando ela é chamada, né? Lembrando que as crianças às vezes se intertem com as coisas e às vezes não emite essa resposta rápida. Isso também não significa que seja um sinal, né? E lembrando sempre que estamos falando de criança, né? Cada criança tem o seu jeito, o seu tempo para se desenvolver. Estamos falando de meses aqui, mas como uma possibilidade, porque cada criança tem o seu tempo e a sua forma, a sua maneira de se desenvolver, certo? E a criança portadora de um possível diagnóstico de autismo, né? Ela costuma não obter reações a emoções das expressões facial. Exemplo, você está tendo contato com um bebê e você está sorrindo para ele, você está brincando com ele, aí você fecha a expressão. Quando você fecha a expressão, você trava, você faz uma cara de bravo ou uma cara neutra, da criança ela querer chamar sua atenção de outra forma. Então, do que ela vai fazer? Ela vai rir para você de volta, ela vai fazer um sonzinho com a boca, ela vai se movimentar, ela vai fazer alguma coisa para chamar sua atenção, para que você volte a ter aquela reação. Uma criança com possível diagnóstico de autismo, você está brincando, rindo, cantando com ela, você trava para a cara neutra, para ela vai ser indiferente. Ela vai se distrair com outra coisa e para ela tudo bem, certo? Eles têm uma dificuldade, eles não emitem uma resposta para essa mudança facial, né? Bom, outra coisa que eu vou falar com vocês, as crianças com risco de autismo têm dificuldade em brincadeiras de causa e efeito. O que é brincadeiras de causa e efeito? Cadê o neném? Achou, a criança ri, interage. A criança com autismo, ele costuma não se interessar muito por essas brincadeiras de causa e efeito. Ele costuma não esboçar nenhum tipo de reação para aquela brincadeira. Ou ele vai esboçar reação naquele primeiro momento e depois... Então, o que significa isso? Que chamar a atenção de uma criança com risco de diagnóstico autismo é um pouco mais difícil, entendeu? Você já observa aí que é uma criança que você vai ter um pouco mais de dificuldade de ganhar a atenção dela, de fazer ela interagir com você, porque se você for parar para analisar, tudo isso gira em torno do contato físico. São crianças que evitam o contato físico. Então, consequentemente, você ganhar a atenção daquela criança, você fazer aquela criança interagir com você, como um professor, como uma mãe, você vai ter um pouco de dificuldade, entendeu? Porque ele prefere ficar ali, no cantinho dele, do jeitinho dele. E é assim que eles costumam agir, né? Por isso que um outro sinal que eu até li a respeito, a criança com risco de autismo, ela também pode ser uma criança muito tranquila. Um bebê muito tranquilo, um bebê que não chora muito, um bebê que é na dele, um bebê que é tranquilo. Você coloca, às vezes, ele no meio de outras crianças, mas ele vai pro cantinho dele ali, vai brincar com o brinquedo dele ali sozinho. Ele tem essa dificuldade mesmo na interação social. A gente gira
em todos os sinais e acaba sempre parando nesse sinal que é da dificuldade social, da dificuldade da interação deles com outra criança, né? E outro sinal também que pode ser emitido numa criança com o risco do autismo é a imitação. Crianças de 6 a 11 meses têm a capacidade, é uma coisa mais quando ela está realmente ansiosa. Por isso que se na fase adulta, esses sinais, esses sintomas, eles se interferem, sabe? E fica mais difícil de identificar. Outro fator ela tem preferência à rotina, ela tem resistência à mudança, ela prefere acordar todo dia no mesmo horário, tomar café todo dia no mesmo horário, fazer sempre a mesma coisa, do que qualquer coisa que altera isso. Tudo que altera, basicamente, a maioria dos sinais que eu vou falar aqui com vocês do autismo em adultos e adolescentes está ligado ao convívio social, né? Ele tem a dificuldade de iniciar e manter relacionamentos. Ele vai ter aquela dificuldade daquela troca que a gente precisa ter dentro de relacionamentos. Um adulto, né, com o futuro, né, diagnóstico de autismo, ele tem muita dificuldade em manter esse relacionamento. Ele pode ter aquele relacionamento, mas ele vai ter uma dificuldade de levar isso pra frente, né? Outro sinal que é um sinal que ele já vem desde lá da infância, que eu comentei com vocês num dos primeiros vídeos, que é a respeito da comunicação não verbal, a comunicação com a mão, do apontar, do falar, a comunicação facial, porque a gente percebe às vezes uma pessoa quando ela se assusta, alguma pessoa quando ela tá brava, pela expressão facial. Tanto na infância, quanto na adolescência ou na vida adulta, uma pessoa portadora do autismo vai ter essa dificuldade, né, nessa expressão facial, nesse sinalizar, nesse apontar. Ele sempre vai ficar ali meio perdido, sem entender o que está acontecendo. É a mesma coisa do bebê no adulto, né? Só que quando a pessoa já está no nível de adulto, nós temos que abordar outras formas para poder identificar aquela situação, né? Eles vão ter muita dificuldade em identificar, não só pelas suas expressões, mas pelas suas ações, as suas emoções. Ele não vai perceber se você tá triste ou se você tá muito feliz, e às vezes eles são julgados por isso, né? Uma pessoa sem reciprocidade emocional, mas não é, porque dentro deles eles têm mesmo essa dificuldade na interação com o outro, o convívio social por um adulto ou por um bebê ou por uma criança, de uma forma geral, é uma dificuldade muito grande, né? E outro sinal é um hiperfoco. Podem querer sempre expressar e falar somente dentro daquele assunto. A criança, o adulto, de forma geral, com o autismo, ele cria uma dependência muito grande sobre algo e ele vai muito a fundo sobre aquilo, e é sobre aquilo que ele vai trabalhar sempre. Temos um exemplo grande na mídia, que é um jogador de futebol. O pai dele colocou ele na escolinha de futebol desde pequeno e ele aprendeu aquilo ali e ficou naquilo ali. Hoje ele é um grande jogador de futebol porque ele criou um hiperfoco no futebol e seguiu aquilo até a vida adulta. Geralmente a criança vai ter uma paixão por algo e vai seguir aquilo até a vida adulta. Isso pode mudar a qualquer momento? Sim, pode mudar, mas geralmente é uma grande característica esse hiperfoco, certo? E movimentos repetitivos, movimentos repetitivos com as mãos, com os dedos, e isso
Também é um fator de quem tem transtorno de ansiedade. Movimento nas mãos, movimento das pernas, aquele movimento que a gente fica mexendo as pernas o tempo todo. Isso é uma característica de umas pessoas com transtorno de ansiedade. E também é uma característica da pessoa com transtorno de autista. A pessoa com transtorno autista, muitas das vezes, ela vai ter um movimento repetitivo. Ou ela fica com a mão sempre assim, ou a boca, sempre assim, e é uma coisa que pra ela é imperceptível, mas para as pessoas que estão ao redor dela conseguem captar isso. Já a pessoa... Bom, concluindo aqui, espero que vocês tenham entendido, né, mais ou menos, porque sou uma mera estudante, né, ainda tenho muito o que aprender sobre o transtorno de autismo, mas dos artigos, dos vídeos, das informações que eu tirei, eu passei para vocês aqui agora, que é a respeito dos sinais, né, em bebês. Agora eu vou falar com vocês de algo um pouco mais complexo, que já é o autismo na adolescência, o autismo na fase adulta. Mas, Ingrid, como que essa criança passou a infância toda e ninguém percebeu para dar um diagnóstico antes? Porque geralmente as crianças, depois dos 4, 5 anos, ela vai aprender a lidar com aqueles conflitos internos, com toda aquela situação neurológica que o autismo proporciona, né? Então, passa um certo tempo da vida dela, ela começa a aprender a viver em sociedade, entre aspas, com aquilo ali dentro dela, de uma forma muito angustiante, nada saudável, né? Mas ele aprende, porque como eu falei, antigamente era mais difícil você obter um diagnóstico, você ter profissionais com um olhar mais atento para não só pro autismo, mas pro déficit de atenção, pro transtorno de hiperatividade, para tantos desses transtornos, né? Que temos hoje em dia um diagnóstico muito mais rápido e eficaz, né? Então, eu vou falar com vocês agora como que funciona quando a gente vai descobrir esse diagnóstico já na adolescência ou na fase adulta, né? Existem vários tipos de testes, né? São 2 tipos de testes, se eu não me engano. Um deles é o ADIR, né? Que é a ADIR mesmo, que se chama o teste. Que esse teste é meio de uma entrevista bem longa, que ele é feito com irmãos, pais, pessoas próximas daquela pessoa na infância, para saber como que ele era na infância, porque na infância, como eu disse para vocês, é na primeira infância ali que nós vamos pegar de fato os primeiros traços do transtorno autista. Então, é feito essa entrevista com os pais, com alguém relacionado à pessoa ainda na infância, e é feita uma série de perguntas, depois é colocado aquela pessoa em várias outras situações de testes, até chegar um diagnóstico fechado. Eu vou falar também um pouco com vocês sobre os sinais, né, que um adulto com transtorno autista apresenta. É basicamente os mesmos sinais da infância, né? Só que um pouco mais alterado, porque aquela pessoa já tem um convívio em sociedade, aquela pessoa já tem uma dicção, aquela pessoa já tem relacionamentos. Então, é dentro desses relacionamentos, dentro dessas situações, que a gente pega os sinais, que é imperceptível até para a própria pessoa, porque os anos passou e ela aprendeu a lidar com aquilo ali. Aí quando ela se depara com algum conteúdo desse tipo, falando de sinais do autismo ou falando de qualquer outra coisa, que ela pega e fala, mas eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, então peraí. E segundo também as psicólogas, os neuros, muitas pessoas que descobrem o autismo já na vida adulta, eles chegam no consultório achando que estão com crise de pânico, com crise de ansiedade, com vários outros tipos de transtorno, com a depressão, porque ele se oprimiu tanto, ele se resguardou tanto, ele tentou se inserir de uma forma, não é errada, mas ele tentou se inserir de uma forma num mundo que é diferente para ele,
né? Porque ele tinha que ter sido estimulado de uma maneira, tinha que ser trabalhado com ele de uma maneira, e ele não foi. Então ele simplesmente se inseriu na sociedade do jeitinho dele, certo? Sem tratamento, sem estímulo, sem nada. Então vai chegar uma fase da vida adulta que ele vai entrar em conflito com ele mesmo. E é na onde que ele vai procurar um profissional para um diagnóstico de uma depressão, de uma ansiedade ou de algum desses transtornos e se depara com um diagnóstico de autismo. Isso é muito, muito mais comum do que a gente imagina. Então, tudo que causa uma mudança, uma alteração nessa rotina, para eles não é visto da mesma forma. Eles costumam ter um costume até de fazer as coisas sempre da mesma maneira, de guardar as coisas da mesma maneira, as coisas deles sempre estão da mesma maneira. É uma coisa muito importante que eu não comentei nem nos sinais dos bebês, mas costumam aparecer desde a primeira infância, eles têm uma dificuldade muito grande de ficar em ambientes com muitas pessoas, com muito barulho, com muito estímulo. Como eles não gostam de sair da rotina e tudo deles é extremamente regrado, tudo que tira eles daquela caixinha é como eu posso dizer, uma coisa de emoção muito grande. Então, para eles é muito complicado. Ir a um shopping, que é uma coisa que pra gente é algo totalmente saudável, para eles podem ser algo que expressa muito estímulo e que não é algo muito barulho, muitas pessoas, muita gente, não é uma coisa que traga seja algo prazeroso, né? Muita luz também, geralmente, vamos dar um exemplo, como a gente estamos falando de adulto, aquelas luzinhas de balada, aquela situação da balada, aquele jogo de luz, toda aquela situação pode causar um mal-estar, uma situação nada legal para o adulto, perdão, já dentro do transtorno do autismo. Outro fator que é muito comum também, eles têm uma dificuldade no toque, né? Como eu já falei anteriormente, tudo que envolve o convívio social, o contato, para eles é uma forma de dificuldade, né? Não gosta muito de ser tocado, de ser abraçado, ou é o contrário, é tudo muito intenso, ou é muito ou é nada. Ou eles não gostam de abraçar e de ser abraçado, ou eles vão abraçar muito. Eu tive contato com um adolescente, que era meu vizinho, e ele já tinha o diagnóstico fechado, e já tinha por volta de uns 13, 14 anos, e ele amava abraçar. Então é uma coisa muito curiosa, porque dentro do transtorno e do aspecto autismo, todo mundo fala que as crianças não gostam, o adulto não gosta desse contato físico. Por isso que eu falo pra vocês que tudo é muito extremo relativo, porque ele gostava de abraçar muito. Todo mundo que ele via, ele queria abraçar, e quando ele te abraçava, ele queria ficar ali muito tempo abraçado. Por isso que eu falo que é o extremo. Ou ele não vai gostar dos sons, dos barulhos, dos estímulos, ou ele vai gostar muito. Então, isso entra tanto na fase adulta, quanto ainda na criança, que eu não cheguei a contar nessa fase como que eles agiam em questão do barulho, do convívio, e é uma coisa muito falada sobre o autismo, né? Essa coisa do autista não gostar de ficar em ambientes muito barulhentos, né? Então, de primeiro momento, é isso. Sobre os diagnósticos, sobre os primeiros sinais. É assim que eles aparecem na primeira infância, é assim que eles aparecem na vida adulta. É de muita importância um diagnóstico médico, um tratamento com neuro, com psicopedagoga, com toda uma estrutura para que a pessoa possa levar a vida de uma maneira normal, né? Tem muitas pessoas autistas que têm uma inteligência assim fora do comum, né?
Às vezes eles têm dificuldades para lidar da mesma forma que a gente, de fazer da mesma forma, de ficar sentado ali, de copiar a lição, ou da forma de aprendizagem, que pra gente é algo tradicional, é normal, para eles podem ter mais dificuldade. Não significa que eles não tem conhecimento para aquilo. Às vezes ele tem conhecimento muito florado para aquilo, só que a maneira que ele vai se expressar é totalmente oposta do que pra gente é normal. Mas geralmente eles são muito, muito inteligentes, eles conseguem levar uma vida normal, conseguem frequentar faculdades, conseguem chegar muito longe. Então, só que quanto mais rápido, mais cedo o diagnóstico, melhor é para os pais, para os familiares, para todo mundo, né? É bom a gente ter esse conhecimento, é bom a gente estar sempre atento a todos os sinais que eles emitem, certo? Mais pra frente eu vou falar um pouco com vocês de como que é a vida, né? Como que chega na faculdade, como que é na faculdade, como que é o convívio social já de um adulto diagnosticado com autismo, certo?